Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui, nós falamos sobre todo o processo, que nós podemos usar aí para tratar os nossos pacientes, ter os melhores resultados, além disso tudo, tratando as emoções dos nossos pacientes. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre preocupação, mucosidade, tá? Então vamos bater esse papo aí, qualquer coisa vocês vão mandando aí no chat que nós vamos falando, beleza? Vamos lá, então vou fixar aqui para nós começarmos. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que na semana do dia 6, 8 e 9 de novembro, nós teremos o evento chamado Acupuntura, Semana da Acupuntura Emocional, onde eu vou passar para vocês 3 aulas, com um conteúdo denso e brutal a respeito de todo o tratamento das emoções. Então vocês não podem perder esse evento. É um evento online, é gratuito, então basta você ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição e acompanhar as aulas, que vai ser transformador, tá? Já faça sua inscrição, convide seus colegas, que vai ser bem interessante, tá? Então, preocupação e mucosidade. Show. Aqui, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, vamos começar aqui, porque nós temos algumas coisas para falar. Na verdade, esse era um tema de caso clínico, tá? Eu ia colocar a foto da língua aqui para nós discutirmos, só que na semana passada, quinta-feira, nós fizemos a live e o ícone de compartilhamento estava aqui e hoje não apareceu novamente, tá? Então não vou conseguir compartilhar a língua, mas eu vou falar sobre o tema, sobre as questões, e aí eu debato a respeito disso e a gente tira algumas dúvidas, que é uma das questões que mais vem de perguntas para mim, é justamente a respeito de mucosidade, Ah, professor, mas como tratar a mucosidade? Como surge? De onde vem? Então tudo isso a gente vai falar hoje, beleza? Vamos lá então? Vamos lá. Esse tema, então, a respeito, trazendo a emoção, ela é bem interessante, porque foi um caso clínico, de uma aluna que ela mandou falando que a mucosidade dela aumenta conforme as emoções dela são alteradas, tá? Então, ela falou que ela tem um processo de mucosidade. O muco ali na região de vias aéreas superiores, ela aumenta, tá? Conforme ela percebe algumas mudanças emocionais, principalmente preocupação. Conforme a preocupação aumenta. Show, Karen, bom dia. Tudo certo? E por aí? Tudo bem? Vocês estão tudo bem aí também? Show. Então, a mucosidade ela aumenta quando aumenta a preocupação. Então, alguns fatores que faz com que aumentem a mucosidade dela. Quando ela começa a ficar mais preocupada, quando ela tem um aumento de pensamentos, quando ela fica com medo, tá? Quando ela fica com medo, também o muco aumenta, tá? Nervosismo, ansiedade e insegurança. Então, medo e insegurança, ansiedade e nervosismo. É uma paciente que não apresenta constipação intestinal, não apresenta dor de cabeça, a menstruação é regulada, vem regular, tá? Então, a queixa principal dela é justamente isso, o aumento do muco na região, de vias aéreas superiores, tá? A partir de algumas emoções. Então, antes de falar a respeito de cada uma das emoções, tá? O que nós podemos fazer, como nós podemos raciocinar dentro da fisiologia energética, eu quero que vocês entendam um pouquinho a respeito mesmo da mucosidade, tá? De onde ela vem, tá? Então, para isso, nós vamos ter que entender um pouquinho a respeito da fisiologia energética, tá? Então, aqui nós temos... vou até colocar um pouco embaixo para já entrar nas questões emocionais.
Então, vou colocar aqui, ó, alimentos. Então, os alimentos ingeridos, né, eles descendem até o estômago e o baço, juntamente com o estômago, faz a maturação, a transformação e o transporte desses alimentos. Tá? Então, a partir daí, nós temos um processo de separação da energia Guti, que é a energia pura dos alimentos. Tá? A energia pura que o estômago e o baço faz o transporte, a maturação e a transformação, né? Eles vão servir de matéria-prima que vão lá para os rins para ser acrescida da energia ancestral, a essência, a energia Jinti. Jinti. Tá? E isso é feito, então, através da fisiologia energética do pulmão. O pulmão, então, pega a energia Yanti, tá? O pulmão pega a energia Yanti através da respiração, manda também para os rins, que ele vai ajudar ali no processo de metabolização da essência, metabolização da energia ancestral, e vai devolver isso aqui para quem? Para o coração. E aqui nós temos o processo de formação, então, do sangue. O sangue que vai ser bombeado para todo o organismo. Tá? Então, aqui nós temos uma fisiologia energética básica de alguns órgãos e vísceras que já estão em interação para a formação ali de uma energia pura. Só que nós temos que entender que parte dessa energia que não funciona de matéria-prima para a formação de líquidos orgânicos ou para a formação de sangue, como nós vimos aqui, elas vão ser encaminhadas para o intestino delgado, a princípio, né? O intestino delgado, então, vai pegar essa energia dos alimentos, tirar líquidos orgânicos dela para fazer, né, a produção de Jinye, que são os líquidos orgânicos. Líquidos orgânicos. Tá? O intestino delgado manda para o intestino grosso, né? O intestino grosso, então, transforma esse bolo alimentar em bolo fecal para eliminar as excretas, as fezes. Show? Parte desses líquidos também vai para a bexiga, que vai eliminar em forma de urina as excretas. A parte densa, a parte da limpeza orgânica, da fisiologia energética da limpeza. Tá? Então, essa aqui é uma fisiologia energética básica e isso acontece a todo instante. Todos os segundos está acontecendo isso aqui no nosso organismo. Show? Só que aí tem alguns fatores que vão interferir. Por exemplo, tá? Por exemplo, quando eu tenho alimentos mais densos sendo ingeridos, tá? Essa metabolização energética começa a dificultar o trabalho do baço, que não vai conseguir fazer a maturação, a transformação e o transporte exato desses alimentos. Então, se você come muito açúcar, muita massa, muita lactose, muito glúten, alimentos densos, alimentos pesados, tá? Isso começa a gerar um acúmulo de umidade. O que é a umidade? Umidade nada mais é do que um acúmulo de macromoléculas que o estômago e o baço não conseguiu quebrar para que os outros órgãos e vísceras conseguissem metabolizar. Então, se o estômago tem deficiência de energia e o baço também não está conseguindo transformar, transportar e transmutar os alimentos, né, começa a juntar macromoléculas, moléculas mais densas. E aí gera, então, a umidade. Então, a umidade, ela é algo mais denso, mais pesado, que não consegue circular direito. E se
você continua alimentando com alimentos mais densos, alimentos mais pesados, alimentos hipercalóricos, né? E consumindo ainda mais a sua energia do estômago, a energia do braço, né? Essa umidade, ela começa a ser transformada em mucosidade. Mucosidade, tá? Então ela vai transformando, vai ficando ainda mais denso, vai ficando ainda mais conglomerado, vai ficando ainda mais pesado. E essa transformação, se não corrigida, ela pode chegar a fleuma. A fleuma. Então, olha só o nível de interação energética. Uma umidade transformando em mucosidade, transformando em fleuma. Então, se você... Por enquanto, eu ainda estou falando somente dos alimentos. Então, se você come alimentos mais densos, hipercalóricos, né? E alimentos ultraprocessados, o seu estômago e o baço não conseguem fazer essa transformação. E não conseguindo fazer essa transformação, vai acumulando mais macromoléculas, que essas macromoléculas juntas geram uma densidade maior, dificultando a circulação energética, tá? Gerando o início de uma estagnação, que é o padrão de desequilíbrio do movimento Terra. Tá? Então, vai ficando úmido, não corrigiu, vai juntando mucosidade. Essa mucosidade pode começar a aparecer onde? Começar a aparecer em vias aéreas superiores, em sistema auditivo, muita cera, em pavilhão auricular, né, com muita remela, pode juntar no nariz gerando muito catarro, pode gerar no pulmão com muita secreção, tá? Pode gerar em alguma região específica no músculo, gerando um processo inflamatório purulento, tá? Então isso vai acontecendo automaticamente no nosso organismo. Tá? Acontecendo automaticamente no nosso organismo. E se não for corrigido, essa densificação começa a ficar tão grande que começa a gerar uma fleuma. Olha só o nível de desdobramento desse processo. Então, às vezes, você começa a comer alimentos muito calóricos, muita lactose, e você começa a ter uma secreção maior no nariz. Uma secreção maior no nariz. Tá? E aí, isso não é corrigido, você começa a ter, então, a formação de uma secreção mais densa, aquele catarro mais pesado, tá? Mais denso. E se isso não for corrigido, né, se você não for no médico, e se for uma sinusite bacteriana, você tem que entrar com antibiótico, né? Então, essas avaliações médicas aí precisam ser consideradas e feito o tratamento. Se você não corrigir isso pode ir ficando ainda mais denso, gerando uma alteração de forma, gerando um cisto, por exemplo. Por isso que é muito comum, né, dentro da área da otorrinolaringologia, né, alguns cistos em seios paranasais. Por quê? Porque são sinusites maltratadas, são umidade, mucosidade e fleuma, né, que foram transformadas, densificadas e geraram cistos. Né? Isso pode acontecer também na vesícula biliar, nos rins. Tá? Olha a umidade, mucosidade e fleuma começando e chegando a gerar um cálculo. Tá? Então esse processo ele acontece automaticamente. Mas nós temos que entender que nós temos 3 níveis de energia. Né? A energia Yin, que vem dos alimentos. A energia Yang, que vem da respiração e do calor produzido pelo coração. Tá? E nós temos também, né, a energia ancestral, que é a energia de Inti. Dentro dessa fisiologia energética, nós temos esse padrão de desequilíbrio aqui. Mas nós temos que entender que existe um padrão de desequilíbrio também, que acontece, inclusive, antes de gerar todo esse processo. Que vem através das emoções. E as emoções interferem diretamente nas escolhas alimentares.
Você parou para pensar por que você tem preferência por comer uma pizza num determinado dia? Por comer doce, chocolates em determinados dias? Porque tem dia que você prefere mais o sabor doce, tem dia que você prefere mais o sabor salgado, tem dia que você prefere mais o azedo, tem dia que você prefere mais o amargo? É por conta das emoções lá no sistema nervoso central que direciona as suas escolhas por esses alimentos. As suas escolhas por esses alimentos. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Que não adianta eu vir aqui e reequilibrar todo o processo da fisiologia energética, mandar o meu paciente para uma nutricionista, regular a alimentação dele, sendo que a mente dele ainda não foi capaz de ter uma mudança a partir de escolher melhor os seus hábitos de vida, não só alimentares, mas seus hábitos diários. Atividade física. Atividade física melhora a energia Yang, promove uma melhora da circulação energética, principalmente da energia Yang, para colocar, diluir e colocar para circular. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, esse é o processo. Esse é o processo. Mas essas emoções, elas não vão interferir somente nas escolhas alimentares. Não somente nas escolhas alimentares. Essas emoções vão interferir também diretamente no coração. Por quê? Porque todas as emoções, elas passam pelo centro cardíaco, onde elas são recepcionadas. Elas são recepcionadas e o coração, a cada movimento de bomba, a cada fração de ejeção que ele faz para circular o sangue, é como se ele imprimisse essas emoções no sangue. E esse processo retorna para o sistema nervoso central, interferindo e gerando um ciclo, né, vicioso ali de alteração emocional. E aí, se o paciente não consegue limpar a mente, como que ele limpa a mente? Como que o paciente limpa a mente? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Como que o paciente é capaz de limpar a mente limpar as emoções da mente? Se o paciente não é capaz de fazer isso, ele fica remoendo as emoções. Por quê? Porque as emoções, elas ficam o tempo inteiro massacrando, né? Fica o tempo inteiro interferindo na sua capacidade mental, tirando o discernimento, tirando a clareza mental, diminuindo a qualidade do pensamento, a qualidade das ideias. Qual que é o fator que limpa? O fator que limpa as emoções no sistema nervoso central é o sono. A qualidade do sono. A qualidade do sono. Show? Então, olha o quanto o nosso organismo, ele é complexo. Ele é complexo. Quando nós estamos estudando ali dentro da fisiologia energética, no Fundamentos do Maciossi, Jeremy Ross no Zhang Fu, né? No Acupuntura Constitucional dos 5 Elementos, da Angela Hicks, tá? Quando nós estamos estudando nesses livros que nós lemos que umidade, mucosidade e fleuma é um desdobramento energético que aumenta a densidade energética e pode gerar alteração de forma, gerando estagnação de energia. Perfeito! É entendível, mas olha a quantidade de fatores que interferem para nós chegarmos no nosso paciente e trazer para ele o melhor resultado. Melhor resultado. Então nós precisamos entender como que é a atividade física dele, a alimentação, as emoções dele, porque é isso que favorece os hábitos diários que ele vai enfrentar, que ele vai escolher dia após dia. Por isso que é tão difícil fazer dieta. Por isso que é tão difícil manter-se em atividade física. Por quê? Porque é um hábito que você precisa adquirir. E esse hábito precisa, sim, de um mental, de uma esfera consciencial, né, limpa, para você saber que mesmo que você não goste daquilo, é preciso fazer, porque é algo benéfico para você.
E muitas vezes você vai estar desanimado, cansado, desmotivado. Mas a sua mente tem que estar forte, tem que estar sólida para você tomar a melhor decisão. Senão é muito mais fácil de procrastinar. Ah, hoje eu não vou para academia cedo, vou à tarde. À tarde tá calor, tá quente, não vou também, amanhã eu vou. Aí amanhã, nossa, tá quente também, eu tô cansado, já não fui ontem, não vou hoje. E olha, o nível que chega é muito mais fácil. Para o ser humano é muito mais cômodo estar em repouso. O movimento para o ser humano, ele precisa de muita energia. Muita energia. Por isso que nós vemos tanto processo de procrastinação. E aí, se nós pararmos para pensar, o que é mais fácil eu fazer? Eu tenho que escalar uma montanha. Eu escalar essa montanha leve, sem nenhuma mochila, sem nada, só eu mesmo, subindo e escalando ela, ou eu subir escalando essa montanha com uma mochila da preocupação, uma mochila de ansiedade, uma mochila de insegurança, uma mochila de densidade alimentar, de sedentarismo, de excesso de peso. Qual que é mais fácil? E aí por isso que o ser humano procrastina. Por isso que nós tendemos a deixar sempre para o amanhã. Porque é muito mais difícil você fazer movimento quando você está muito mais denso, muito mais pesado. E essa densidade não precisa nem ser de matéria de corpo físico. Essa densidade pode ser mental. Pega aquele dia que você está com excessos de pensamento, que você está pensando tanto, a sua mente fica extremamente cansada, fadigada. O nosso sistema nervoso central usa 25% da energia do nosso corpo. Um quarto da nossa energia corporal ela é gasta no sistema nervoso central. E 50% desses 25% da energia corporal é gasta para regulação e autocontrole emocional. Ou seja, 12,5% de energia que nós gastamos diariamente, ele é gasto na tentativa de autocontrole emocional. Por isso que usar técnicas que vão favorecer o autocontrole emocional, você está poupando energia. Você está poupando energia. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? E aí, né? Essa paciente então chega com esse quadro específico. Um quadro específico de mucosidade. E a mucosidade, então, é da Terra. A mucosidade é da Terra. Então, se eu fosse um acupunturista que preocupasse apenas com a ponta do iceberg, eu ia falar, nossa, mucosidade é da Terra. Vai lá e trata a Terra, pega pontos do estômago e do baço. Estômago 36, VC12, baço 6, baço 9. Show! Perfeito. Tá errado? Não. Mas eu estou muito raso. Eu estou tampando o sol com a peneira. Porque como que eu vou promover e diluir uma energia que está densa, que tem um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma? Como que eu vou diluir isso? Né? Sem olhar para a fisiologia energética, sem olhar para as características emocionais dessa paciente. É a mesma coisa de ter um caminhão aqui despejando, né, concreto aqui nessa região e eu com um rodo rapando, tentando tirar esse concreto. Eu quero eliminar algo, mas sendo que tem uma força muito maior produzindo algo mais denso. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quando você quer ter os melhores resultados com a acupuntura, você precisa olhar para o seu paciente de forma integrativa. Você precisa olhar para o seu paciente de forma totalmente individual. Você tem que entender o que está gerando esse padrão de desequilíbrio energético nele. Tá? Então, muito mais do que você fazer o melhor diagnóstico, é você entender
O que está causando esse padrão de desequilíbrio? Esse padrão de desequilíbrio. Perfeito? Show? E aí, então, essa paciente nos traz esse processo que ela tem uma mucosidade. E que sim, essa mucosidade piora com o quê? Com a preocupação. E se eu fosse ansioso, ia falar, nossa, perfeito. Se piora com a preocupação, tá certinho, é só elemento terra. Continua usando aqueles pontos, estômago 36, VC12, baço 6, baço 9, que vai resolver. Só que não é somente isso. Por isso que, como eu falei, que o diagnóstico ele é importante, a anamnese também é muito importante. E não dá para nós dissociarmos anamnese e diagnóstico energético do nosso paciente, se nós quisermos ter os melhores resultados. Então, essa paciente fala que também quando ela tem ansiedade, quando ela tem excesso de pensamentos, o fogo girando a terra também aumenta a mucosidade dela. Ah, perfeito. Então tá bom, vamos para acupuntura, vamos para a sessão de acupuntura. Basta eu aumentar pontos do fogo e pontos da terra para esse paciente. Só que não. Essa paciente também fala que quando ela tem medo e insegurança, também interfere, prejudicando e piorando a sensação de mucosidade dela. Voltou? Entrou uma ligação aqui. Já ajeitei. Certo? Então piora. Piora a sensação dela. E não é somente isso. Não é somente isso. Por quê? Porque o nervosismo também interfere prejudicando o muco dela. Mas o muco dela vem aonde? Em vias aéreas. Vocês entendem? O padrão de desequilíbrio energético e emocional na paciente, rodando os 5 movimentos. Rodando os 5 movimentos. Você percebe isso? Pior que isso, é uma característica crônica. Adianta você passar um melzinho na chupeta dessa paciente falando que 1, 2 sessões você vai conseguir reequilibrar ela? Não. Se você fala isso para o paciente, é mais erro seu do que do próprio paciente em acreditar que 1, 2 sessões vai melhorar ele. Para você conseguir reequilibrar um padrão de desequilíbrio desta forma, você vai levar muito tempo. Você vai gastar 15 sessões, 20 sessões. Depende de como o organismo do paciente vai resolver. Vai responder. Então, precisamos estar atentos a esses detalhes, para justamente alinhar a nossa expectativa como profissional e alinhar a expectativa também do paciente. Se eu não sei qual que é a expectativa do meu tratamento para essa paciente, eu posso deixar a paciente iludida que 1, 2 sessões de acupuntura resolveria o problema dela. Mas não. Padrões de desequilíbrios crônicos levam mais tempo para serem corrigidos. É assim como você pegar um caso crônico, como esclerose múltipla, você pegar um paciente com Parkinson, você pegar um paciente com Alzheimer, com artrite reumatoide, você pegar uma paciente com menopausa. Olha os níveis de padrões de desequilíbrios gerais que esse paciente tem. Não tente tampar o sol com a peneira. Converse com o seu paciente, explique para ele o processo de reequilíbrio energético e emocional. E aí, essa paciente vai melhorar a mucosidade dela? Vai, pode. Quando? Quando ela melhorar os padrões emocionais dela,
que interfere nas escolhas dos alimentos dela. Quando você reequilibrar a energia da fisiologia energética do estômago e do baço dela para captar melhor os alimentos. Quando essa paciente conseguir fazer atividade física regular para melhorar a captação e a circulação da energia e diminuir a energia e promover os desbloqueios energéticos dela. Quando você conseguir regredir a fleuma, a mucosidade e a umidade dessa paciente, quando você gerar um autocontrole mental e emocional para essa paciente, através de um autoconhecimento que ela consiga, então, entender os padrões de desequilíbrios emocionais dela, que interferem na escolha dos alimentos, que interferem, então, na piora da mucosidade dela. E aí, você tem um trabalho grande pela frente. Um trabalho interessante, mas um trabalho grande, porque aqui você vai precisar gerar uma dessensibilização do fogo, uma dessensibilização da madeira, uma dessensibilização da água, uma dessensibilização da terra. Para quê? Para começar a melhorar um padrão de desequilíbrio energético e também regularizar as questões emocionais dessa paciente, que interferem diretamente na fisiologia energética dela, piorando o quadro de mucosidade. Piorando o quadro de mucosidade. Show? Aí eu pergunto para vocês querem aprender técnicas avançadas, técnicas de autocontrole profundo das emoções para essa paciente? Como você pode fazer um reequilíbrio geral desse processo energético e emocional, trazendo um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções? Eu vou ensinar isso gratuitamente em 3 aulas nos dias 6, 8 e 9 de novembro. 6, 8 e 9 de novembro. Às 8 horas da noite. Então, basta você ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição, ou ir no meu direct e também fazer a sua inscrição, que eu vou fazer essas aulas, tá? Você faz sua inscrição, entra num grupo fechado no WhatsApp. Por lá eu vou passar todas as informações, te lembrar das aulas, mandar o link das aulas, tá? Liberar tudo que eu for liberar nesse evento chamado Semana da Acupuntura Emocional. Então é um evento pensado milimetricamente em cada conteúdo que eu vou passar, para você entender como você pode ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes de maneira mais profunda. São técnicas avançadas de controle emocional que você pode fazer em você para uma transformação pessoal e levar isso para os seus pacientes para gerar uma transformação pessoal também na vida dos seus pacientes. Perfeito? Então, esse é o nosso compromisso, tá? Fez sentido a aula de fisiologia energética aí para vocês? Sim ou não? Se fez, manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender, tá? Pessoal, eu vou tirar foto do quadro agora, tá? Vou tirar foto do quadro agora e vou postar lá no canal do Acupunturista no Telegram. Lá eu posto conteúdos diários, tá? Para vocês terem os melhores resultados com os seus pacientes, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar diretamente no direct, tá? Que eu faço questão de responder tudo para vocês. Tá? Então, aparentemente, pensávamos que tinha resolvido todo o processo, né, da volta do ícone aqui para compartilhar a foto da língua, só que infelizmente, novamente sumiu, né? Quinta-feira passada tinha voltado, hoje sumiu novamente. Vamos ficar de olho se isso regularize para que a gente possa, então, voltar com as discussões de casos clínicos mais profundas também. No mais, aguardo vocês nos dias 6, 8 e 9 de novembro, às 8 horas da noite, um evento fechado, vai ser no YouTube, não vai ser no Instagram, então faça a sua inscrição no link da minha bio ou me chame no direct, beleza? No mais, para todos vocês aí, tenham um excelente dia, para quem for de Goiânia, que hoje é feriado aqui em Goiânia, um bom descanso para vocês e nos vemos quinta-feira, se tudo der certo, se o Romeu não nascer até lá, beleza? Um grande abraço para vocês, um excelente
semana e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Veio muito pouco aqui por falta de tempo devido ao trabalho, mas hoje consegui assistir e amei a aula. Muito bem esclarecido. Parabéns. Maravilha, Marcela. Marcela, essas aulas de terça e quinta sempre ficam gravadas, tá? Então, se você não pode assistir devido ao trabalho, assista depois, tá? Vai ser uma honra ter você conosco aqui, tá? Karen, valeu, muito obrigado, tá? Um grande abraço. Qualquer dúvida estou à disposição sempre e estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal.